Você que está em casa, agora, nesta manhã de domingo, que você fosse se colocando inteiramente diante desse Deus. Vamos falar sobre a santidade de vida, a santidade que o Padre Léo trilhou e que cabe também a cada um de nós trilhar. Mas para isso é preciso que nós estejamos abertos à ação do Espírito Santo em cada um de nós. Esta ação que faz de nós homens e mulheres novos, transformados na força desse Espírito Santo. Por isso que você também possa nesse momento pedir ao Senhor essa graça da santidade. A graça que nós todos vamos trilhar ao longo da nossa vida e que o Padre Léo trilhou com tanta maestria e que por isso é para nós um exemplo de vida, um exemplo de santidade, de amor. Por isso, meu irmão, minha irmã, coloque-se diante desse Deus. Eu sei que nós já colocamos diante do Senhor na Eucaristia, aqui na adoração, mas nesse momento que a palavra de Deus caia no nosso coração, como aquela terra boa que recebeu a semente e que produziu muito fruto. Você agora é semente de Deus. Você agora tem que preparar o seu coração para receber essa semente que é a palavra de Deus, que é Deus falando por nós. Por isso, peça ao Espírito Santo. Peça a graça de você estar hoje pleno, cheio da força de Deus. Peça esse Espírito Santo que venha tirar todo o medo, tudo aquilo que te incomoda, toda aquela raiz de pecado que existe dentro de você. Aquele pecado de estimação que você tanto luta para se tornar mais santo, mas que tantas vezes volta a acontecer. Por isso te pedimos, Espírito Santo, dá-nos a fortaleza. Dá-nos a fortaleza para que nós possamos sermos fortes diante da tribulação, diante da tentação. Com essa música, com essa canção, peça: vem Espírito Santo, age em nós. Transforma-nos, faz de nós homens, mulheres transformados na força de Deus, na força do Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus. Sopra Espírito Santo sobre nós. 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 Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. 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 Espírito de Deus. E cheios do Espírito Santo, nós queremos ouvir a palavra de Deus, meditar essa palavra e que essa pregação possa chegar justamente onde Deus quer, no coração de cada um de nós, para nos transformarmos, para que nós possamos ser mais santos. Todos estamos certamente nesse caminho de santidade, mas é preciso deixar-nos iluminar, deixar-nos conduzir pela palavra de Deus, que hoje vem falar para nós. Em 1 Pedro, no capítulo 1, de 15 a 19. 1 Pedro,
capítulo 1, de 15 a 19. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Se invocais como Deus aquele que, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta palavra de Deus, dirigida para nós hoje, traz um grande ensinamento. Um caminho de santidade que nós devemos trilhar durante o longo de toda a nossa vida. Esse caminho de santidade não é um caminho mágico. Não vou dormir pecador hoje e acordo santo amanhã. Caminho de santidade é para nós um grande processo que dura toda a nossa vida. Durante toda a nossa vida fazemos uma peregrinação. Saímos de Deus e para Deus voltamos. Padre Léo, que nós tanto recordamos nesse acampamento, nesses dias, trilhou esse caminho de santidade. Um caminho onde ele foi passo a passo sendo reconstruído, sendo colocado para Deus, diante da força de Deus, naquilo que ele tão bem fez durante toda a sua vida. Para nós, comunidade Betânia, hoje é uma grande vitória estarmos aqui. A pandemia veio e todos nós, em Betânia, você que está em casa, certamente ficamos muito perdidos. E durante todo esse ano, ficamos pensando, vamos estar na Canção Nova ou não vamos? A trilha da cura vai acontecer ou não vai? Mas Deus tem os seus caminhos. E nesse caminho, Deus foi nos mostrando a hora certa de estarmos aqui. No dia 7 de março, nós abrimos com grande alegria o processo de beatificação do Padre Léo, que nós vamos falar ainda nessa pregação sobre ele. Mas logo depois desse processo, da abertura desse processo, veio então essa turbulência na nossa vida, na vida de todo o país, de todo o mundo, que foi a pandemia do coronavírus. E nós, certamente, ficamos aí atribulados, ficamos com medo. Muitas pessoas, desenvolveram até outros males, outras doenças. E muitas perguntas, como o Ironi já falou aqui, o Padre Eliton, o Padre Vicente, ficaram até com medo de morrer. O que vai ser da nossa vida? O que vai ser daqui para frente? Como nós vamos reagir? O que vai acontecer com cada um de nós? E Deus sempre age em nossa vida. O caminho de santidade que nós vamos trilhando é um caminho que se faz no dia a dia. O Papa São João Paulo II disse que a igreja precisava, de santos de calça jeans. E eles já estão aparecendo, Temos o Carlo, a Cutis, aí temos lá em Florianópolis o Marcelo Câmara, um jovem rapaz que também trilhou esse caminho de santidade e que a abertura do processo foi logo em seguida do Padre Léo, no dia 8 de março. Pessoas comuns, pessoas do nosso dia a dia, que conviveram conosco e que Deus foi colocando como pessoas, sinais da graça de Deus no mundo. Por isso que o processo de santidade, o processo de beatificação que nós tanto trilhamos e que agora estamos lutando para conseguir, ali com o Padre Léo, é um caminho que nós vamos percorrendo dia após dia, no cotidiano da vida. E esse caminho não é só para aquelas pessoas, é para cada um de nós. O caminho de santidade que o Padre Léo trilhou, o Marcelo, o Carlos Acutis, muitos de nós podemos trilhar. É um caminho, é uma proposta de vida para nós.
o que significa ser santo? Primeiro de tudo, a santidade consiste em que nós possamos viver bem cada momento da nossa vida. Não existe uma santidade desvinculada do mundo real. Se nós queremos ser santos, nós precisamos aprender a viver bem aquilo que é a nossa missão. Missão como pai, como mãe, como consagrado, como padre, como religioso. É preciso, primeiro de tudo, que nós lancemos um olhar para dentro de cada um de nós. Ninguém pode ser santo se não poder olhar para si e perceber tudo aquilo que nós temos de bom, as nossas limitações, os nossos defeitos, mas também as qualidades que Deus colocou em cada um de nós. Padre Léo foi uma pessoa que soube cativar pela sua persistência, pela sua pregação, por tudo aquilo que ele fez de bom para as pessoas. Ele gastou a sua vida pelos irmãos, de modo especial na comunidade Betânia, mas também aqui na Canção Nova. Quem de nós, não se lembra dos acampamentos pregados pelo Padre Léo? Quem de nós não se lembra com saudade de tudo aquilo que ele falava, das pregações, de tudo aquilo que ele transmitia para nós como um verdadeiro dom, um verdadeiro presente de Deus para nós? Eu vivi com o Padre Léo durante muito tempo, quando seminarista ainda, dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, lá em Brusque, no Colégio São Luís, juntamente com o Padre Vicente, nós morávamos juntos. E muitas vezes a gente ia para a missa, para a Eucaristia, e nós sabíamos do amor que o Padre Léo tinha pela Eucaristia. Às vezes, no colégio, ele era diretor do colégio, e ele tinha lá 3, 4 missas para celebrar com os alunos do colégio, que ele celebrava para as turmas. E depois ainda ele tinha mais uma missa, por exemplo, na quinta-feira, mais uma missa às 6 horas, e depois mais uma missa às 10 horas da noite para os jovens. E durante todo esse tempo que eu convivi com o Padre Léo, eu nunca vi o Padre Léo celebrar uma missa mais ou menos, ou celebrar uma missa rapidinha porque tinha outra, ou porque ele tinha que fazer apenas para cumprir um preceito. O amor à Eucaristia que o Padre Léo tinha era um amor invejável para nós, na santa inveja, onde a gente percebia assim que ele dava tudo de si, a canseira, às vezes o estresse do dia a dia, mas quando ele chegava na Eucaristia, ele se refazia, porque a Eucaristia era para ele o ápice de tudo aquilo que ele fazia. E na pregação, muito mais ainda, porque era na pregação que Deus falava tão alto pelo Padre Léo, pela sua voz. E por isso, hoje, nós meditando, e a gente olhando a vida do Padre Léo, a gente vê o quanto Deus foi bom, o quanto Deus foi compassivo, nos dando esse presente que foi o Padre Léo. Não é que o Padre Léo não tinha defeito, não. O Padre Léo tinha muitos defeitos, tinha pecados, o Padre Léo tinha suas limitações, tinha algumas coisas que ficavam nítidas, Às vezes ele se irritava com algumas coisas e nem conseguia disfarçar direito das coisas, Mas ele foi para nós um diamante. Padre Jonas, o Monsenhor Jonas, na missa de encerramento, de velório das exéquias do Padre Léo, disse assim, que o Padre Léo era um grande diamante que foi sendo lapidado e que veio para nós e que se tornou esse diamante lapidado que Deus nos deixou. E foi justamente isso. E é isso que deve acontecer com cada um de nós. Nós temos as nossas falhas, temos os nossos defeitos, temos as nossas limitações, mas é preciso nos deixar lapidar por Deus. Por isso que nós precisamos ter o nosso momento de oração. Todos os dias, o Padre Joãozinho ontem falava, e eu refletia, porque isso é alguma coisa que eu já faço há um bom tempo na minha vida. Todos os dias, antes de levantar, eu rezo a oração do Espírito Santo. A oração que vocês todos conhecem, que todos nós conhecemos, que não dura mais do que 1 minuto e meio, 2 minutos. Mas de manhã eu já entrego a minha vida ao Espírito Santo.
para que Ele possa dar para mim, ao longo da minha caminhada, ao longo do meu dia, palavras acertadas que possam ir ao coração das pessoas, que possam atender às necessidades das pessoas, daqueles que estão aí e que precisam, às vezes, nem de uma palavra, mas de um gesto. Estamos vivendo na pandemia, quase não podemos abraçar, mas o abraço do olhar, o abraço de quem compreende o que o outro está necessitando, e por isso que o Espírito Santo é aquele que vem para nos dar essa força, para nos dar esse entendimento, essa ciência, para que a gente possa estar diante do outro. Quem vai nos santificar não somos nós mesmos, mas é o outro que está aí. É diante do outro que nós vamos trilhar esse caminho de santidade. Temos muitos exemplos de santidade. Santa Teresa de Calcutá, aquela mulherzinha tão simples, tão pequena, tão frágil, mas uma gigante no amor, que se compadecia, que estava do lado da pessoa que estava ali quase que morrendo. Mas ela sabia que se ela estivesse ali, apenas na hora da morte, que aquela pessoa se sentisse amada ao morrer, já tinha cumprido a sua missão. Amar até doer, vai nos dizer Santa Teresa. Irmã Dulce, a santa dos pobres, a nossa santa da Bahia, tão frágil também, tão pequena, mas que Deus foi capaz de fazer grandes obras na sua vida. Foi capaz de transformar tantas vidas que estavam ali e que necessitavam ser resgatadas e que precisavam, porque precisavam sentir não apenas o carinho, não apenas o afeto e não apenas o remédio físico para curar as doenças, mas precisavam sentir também que precisavam ser amadas. Mais do que dar coisas para as pessoas, nós precisamos aprender a dar de nós mesmos. Dar da nossa atenção, dar do nosso carinho, do nosso amor, dar daquilo que é mais precioso, que é o nosso tempo. Vivemos numa correria, dia a dia, não temos tempo para nada, chegamos em casa correndo, temos que fazer as coisas, olhamos no relógio e parece que o tempo está cada vez mais curto e nós não conseguimos fazer tudo aquilo que nós queríamos fazer. O pai e a mãe quer dar o melhor para os seus filhos e em vista disso, trabalham demais, não tem tempo para sentar, não tem tempo para rir, para gastar tempo com a criança que está crescendo. Damos belos presentes, mas esquecemos de dar a nossa presença. E é isso que vai fazer com que nós nos tornemos santos. Viver a santidade é viver para o outro, e não apenas dar coisas para as pessoas. O mundo está cheio, né? Tantas pessoas que têm o guarda-roupa cheio, e você convida para ir a uma missa, a um retiro, alguma coisa, a pessoa tem a coragem de dizer: eu não vou porque eu não tenho roupa. Eu não vou porque eu não tenho nada para vestir. Meu Deus, como nós somos pobres. Pobres não de coisas, mas pobres de nós mesmos. Por isso que o santo é aquele que sabe viver a pobreza, o despreendimento. Você chegar, como é bom a gente chegar na casa de alguém, mesmo que seja uma casa simples, mesmo que seja uma casa que não tem quase nada, mas você se sentir acolhido, você se sentir bem, você se sentir amado, porque é no amor, quando nós acolhemos o outro, que nós damos totalmente aquilo que nós somos para a pessoa, que nós transformamos a vida da pessoa. Viver a santidade é você deixar-se transformar por Deus, para que você possa também transformar a pessoa, para que você possa fazer com que ela possa sentir o carinho de Deus, que vem bater a nossa porta, que vem bater ao nosso coração, dizendo: filho amado, eu amo você. O Padre Léo, eu fui testemunha disso, logo que começou a comunidade Betânia, nem tinha ainda casas, mas ele ia lá acolher aquelas pessoas. Uma vez ele foi acolher uma família, era uma família toda, que estava na rua. Estavam todos ali, crianças, a mãe, e eles tinham um cheiro tão forte da sujeira, da rua, que o Padre Léo levou para casa, na nossa casa lá no Colégio São Luís, para dar banho a essas crianças, para dar banho na mãe, nas crianças, né? E para que a mãe pudesse também tomar banho.
E o Padre Léo foi lá no quarto dele, passou um perfume aqui no nariz, para que ele pudesse ir lá e dar banho nessas crianças. Assim, talvez, nós, como cristãos, não vamos chegar a esse ponto, porque Deus escolhe pessoas certas para estar no lugar certo. Mas é preciso que cada um de nós possa também fazer uma experiência do despreendimento, da graça de Deus, da graça que age em nós, que faz de nós pessoas diferentes, que faz de nós pessoas que vão ao encontro do outro, do irmão, daquele que está caído, daquele que precisa tanto. Jesus na cruz, chagado, mijado, cagado, fedia. Por quê? Porque Ele deu tudo de si para nos salvar. Ao extremo, Ele amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim, até a última gota. E quando não tinha mais nada para dar, ainda do seu lado aberto saiu sangue e água. Esta água que nos lava, que nos repara, que faz de nós homens e mulheres novos, limpos de todo o nosso pecado, limpos de todas as nossas impurezas. Mas é preciso que nós tenhamos a coragem de chegar junto a Jesus, de abrir o nosso coração e dizer: Senhor, entra, pode entrar. Faz do nosso coração uma Betânia, faz do nosso coração uma casa onde você gosta de estar, onde você queria estar. Marta, Maria, Lázaro eram pessoas do povo, pessoas simples, mas era ali, nessa simplicidade que Jesus queria estar. Era naquela simplicidade do quase nada que Ele tinha tudo. Nós às vezes temos tudo e não damos quase nada. Às vezes fazemos uma ofertinha na igreja, né? Damos um realzinho lá, fazemos alguma coisa para desencargo da nossa consciência. Mas é preciso viver mais. Um caminho de santidade só se faz quando nós nos damos para o outro. Quando o outro que nós amamos e também aquele que nós ainda não conseguimos amar ainda, é que vai nos trazer a santidade. Talvez aquela pessoa que convive com você e que você ainda não conseguiu amar, que você ainda não conseguiu fazer com que ela se tornasse uma querida sua, é justamente essa pessoa que Deus colocou na sua vida para que ela pudesse te ensinar o modo que Deus tem de nos amar. Amar as pessoas que são caras a nós, amar os nossos irmãos, a nossa família, isso às vezes é fácil. Amar o outro que nos incomoda, o outro que está ali, que às vezes é uma pedra no nosso sapato, né? Viver em comunidade de modo especial. Sempre tem aquela pessoa que a gente não consegue amar. Mas é preciso amar. É preciso se achegar. Porque às vezes o que o outro tem, ele revela aquilo que eu sou. E quando eu olho para o outro, eu vou percebendo que eu preciso também mudar em mim algumas coisas. Como é difícil a gente calar. É um exercício que a gente tem que fazer todos os dias, porque no calor das coisas, às vezes no nervosismo, a gente quer falar tudo, e a gente quer colocar para fora todas as coisas, e às vezes a gente não sabe, e uma palavra maldita se torna às vezes uma maldição na nossa vida. Por isso que é necessário que eu aprenda a me calar, a falar a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa. Ah, meu irmão, minha irmã, como é difícil para nós. Como é difícil a gente trilhar esse caminho de santidade. Não é um caminho fácil. O mundo de hoje fala assim, né? As psicologias que tem por aí dizem assim: olha, você precisa estar bem. Se você estar bem consigo mesmo, está tudo certo, está tudo bem. Se você tiver que pisar nas pessoas, se você tiver que trapacear, desde que você esteja bem, ok. Mas com Jesus não é assim. A santidade que Jesus nos propõe hoje é a santidade do Evangelho. O parâmetro para a nossa vida não são apenas as psicologias por aí. O parâmetro para a nossa vida é a palavra de Deus.
É a palavra que faz com que nós vamos nos conhecendo. E conhecer Jesus é conhecer a nós mesmos. Quanto mais nós nos aprofundamos naquilo que Jesus foi, nós vamos percebendo o quanto nós também precisamos nos conhecer. É claro que vamos lançar mão da psicologia, da sociologia, da filosofia, da teologia, para que a gente possa compreender tudo aquilo que é a nossa vida, os nossos sentimentos. Eu passei por um seminário em Brusque, e lá em Brusque nós tínhamos um psicólogo chamado Dom Wilson, que hoje é o arcebispo de Florianópolis. E a maioria de nós tinha medo do Dom Wilson, porque era um psicólogo que ele foi estudar em Roma, e ele tinha recém-chegado de Roma, né? E os seminaristas todos tinham medo. Meu Deus, vou falar o que para Dom Wilson? E toda semana a gente tinha um acompanhamento psicológico. E você, tendo o que falar ou não tendo, você tinha que sentar lá na frente do padre e falar dos seus sentimentos. No início, era tudo muito bom. A gente falava das coisas, contava a história, falava isso, falava do pai, falava da mãe, isso. Mas aos pouquinhos, o funil ia se estreitando. E aí você tinha que falar de você. Você tinha que expor os seus sentimentos, os seus medos, os seus traumas. E se você não tivesse nada para falar, ele ficava em silêncio olhando para a sua cara. E aí a gente ficava lá, falava, meu Deus, começava a suar, e torcia para que ele dava uma cochilada, né? Mas ele não cochilava não, ficava lá firme. E aí você vai percebendo quão é importante você se conhecer. Porque quando você se conhece, você sabe das suas limitações, você sabe até onde você pode ir, mas você sabe também dos dons, dos talentos que Deus te deu. Quantos de nós aí depressivos, por quê? Porque não nos conhecemos. Você olha para a pessoa e a pessoa fala assim, eu não sei fazer nada, eu sou burro, eu não posso fazer isso, eu não sei falar, eu não sei cozinhar, eu não sei... Alguma coisa você sabe fazer de bom. Alguma coisa Deus deu para você que é só seu, características suas, que no seu processo de santidade ao longo da sua vida vai te ajudar muito, porque é com esse dom, com esse talento, que você vai chegar ao coração da outra pessoa que está perto de você. Às vezes, a pessoa sabe fazer uma canjica que ninguém mais sabe fazer. E aí a gente fala assim, meu Deus do céu, como eu queria estar naquele lugar para comer aquela canjica que aquela pessoa faz. É um dom que a pessoa tem de fazer alguma coisa que ela sabe fazer muito bem, que sabe chegar com aquela canjica ao coração da pessoa. Às vezes a gente não sabe fazer muitas coisas, mas com certeza Deus dá para nós uma característica muito peculiar, que a gente tem que explorar, para que a gente possa chegar ao coração da outra pessoa, sermos gratuitos. A mãe, com certeza, se alegra muito quando ela faz uma comida gostosa e o filho vem para almoçar em casa, o marido, alguém. Por quê? Porque a alegria de alguém que faz alguma coisa para quem ama é que essa pessoa possa desfrutar daquilo que você fez. Por isso, o caminho de santidade que nós temos que trilhar, que nós temos que traçar, é justamente esse caminho onde cada um de nós precisa aprender que nós somos canais da graça de Deus, que nós podemos chegar ao coração das pessoas levando da nossa pobreza, da nossa simplicidade, aquilo que o outro precisa, aquilo que o outro necessita. Por isso, meu irmão, minha irmã, é preciso que nós possamos valorizar todas as pessoas que estão perto de nós. Se Deus colocou uma pessoa na nossa vida, não foi por acaso que essa pessoa chegou até ali. Não foi por acaso que Deus colocou essa pessoa na minha vida, na minha história. É para que ela possa me ajudar a ser mais santos, ser mais próximo de Deus. E à medida em que eu vou vendo essa pessoa, à medida em que eu vou interagindo com essa pessoa também vai me enriquecendo com os seus dons, vai me enriquecendo com as suas características e vai me ajudando a ser melhor, mais feliz. A felicidade não consiste em eu ter muitas coisas,
mas a felicidade consiste em eu ser para o outro, em eu ajudar o outro. Quantos de nós aí, feridos, machucados, presos no seu quarto, na depressão, porque não conseguem se chegar ao outro, porque não conseguem perceber a riqueza do outro na nossa vida. Essa pandemia trouxe para nós a oportunidade de aprendermos a conviver novamente com as pessoas, de aprendermos a fazer comunhão com a pessoa. Lá em Betânia, desde a época do Padre Léo já, é uma marca, né? É uma ordem, uma norma de que nós, quando vamos almoçar, precisamos ficar sentados à mesa pelo menos meia hora. Ah, mas o que eu vou fazer? Ficar meia hora sentado ali. Você vai conviver. Se você não tem nada para falar, você vai ficar em silêncio, mas você vai ficar em silêncio com o outro. E aos pouquinhos você vai se soltando, aos pouquinhos você vai criando intimidade. Às vezes nós convivemos numa mesma casa, mas não somos mais íntimos, porque nós não sabemos mais, cada um está no seu smartphone, cada um está no seu celular, no seu tablet, cada um está convivendo com as pessoas que estão lá fora, e se distanciando das pessoas que estão aqui dentro. Por isso que a santidade consiste em que a gente possa experimentar o outro. É claro que a internet, todos os meios de comunicação nos facilitaram muito a vida. Fazer uma reunião hoje, a gente não fica pensando como que eu vou chegar até lá. Não, a gente clica ali e a gente consegue fazer as nossas reuniões. Ótimo, maravilha. Não é que tudo é ruim, não. Nós sabemos das facilidades. Mas essas facilidades precisam vir para nos ajudar a ser melhores como pessoa. Ajudar a crescer como pai, como mãe, como irmão, como amigo. E aqui a amizade é uma grande diferenciação que Deus dá para nós. Deus suscita na nossa vida amigos. E esses amigos têm que nos ajudar a chegar até Deus, a trilhar esse caminho de santidade. Hoje nós temos uma grande rede de amigos do Padre Léo. Padre Léo, ele dizia assim, que é preciso que a gente deixe rastros de Deus por onde a gente passar. Esses rastros de Deus são justamente as amizades que nós vamos construindo ao longo da vida. Não é que nós vamos ter muitos amigos, poucos, talvez, dá para contar, né, na palma da mão, ali nos dedos, ao longo da nossa vida. Mas é preciso que a gente possa cultivar essas amizades. A amizade em Deus é aquela amizade que nos leva para Deus. Por isso você tem que se perguntar, aquele amigo que eu encontro lá fora, que é o amigo da cervejinha, que é o amigo do boteco, que é o amigo do cabeleireiro, que é o amigo disso, daquilo, esses amigos, eles servem para estar dentro da nossa casa? São pessoas que você tem confiança de deixar os seus filhos com eles? Você deixaria sua esposa junto do seu amigo, sozinha na sua casa? Se deu um ponto de interrogação aí, é sinal de que essas pessoas não servem para ser amigos de verdade. Porque o amigo de verdade é aquele que nós confiamos. O amigo não pode trair? Claro que pode. Somos humanos, somos falhos, temos as nossas limitações. Mas é preciso que a gente aprenda a perdoar. E o amigo é aquele que nos ajuda e que nos mostra também os nossos defeitos. Aquele amigo que sempre só fala as coisas que a gente quer ouvir, não serve para nós. Por quê? Porque o amigo verdadeiro é aquele que nos aponta também os nossos erros, que aponta as nossas falhas. Quando eu vejo alguma coisa daqui, né, estou vendo lá o Padre Léo, naquele quadro. Mas eu não estou vendo todo o quadro, é o meu ponto de vista. Aquelas pessoas que estão aí embaixo, que estão conosco ali, cada um vê de acordo com o seu ponto de vista. É uma verdade compartilhada para nós. Por isso que, às vezes, a gente precisa ter a humildade de aprender e de deixar que o outro fale para nós também, nos mostre a nossa mentira. Às vezes a gente está enganado, vivendo uma mentira, e a gente acha que está abafando, que a gente está ali sendo a pessoa, né? E na verdade não somos.
É preciso que o outro, que é nosso amigo, fale: olha, não é por aí, o caminho não é esse. E como é duro a gente aceitar, né, os nossos defeitos, aceitar que a gente precisa mudar. Ser santo é procurar mudar cada dia para Deus. Mudar para melhor, é crescer, é amar, é viver na graça de Deus. Essa graça que, pelo próprio nome já diz, né? É uma palavra que nos abre tantos caminhos, né? A graça. O que é a graça? Graça você pode olhar, né, para a pessoa, por exemplo, pode olhar para o Michael, Lucas, que está ali, e eu posso dizer: nossa, que gracinha, né? O que eu estou querendo dizer? Que é uma pessoa bonita, graciosa, né? Que graça ter o Vida Plena todo aqui, né? Essa graça que é gratuidade, né? É graça de Deus, mas expressa pela gratuidade. É graça, é amor, é doação, é gratuidade. A graça também pode ser, eu posso dizer assim: você, padre que está aí do lado, qual é a sua graça? Sua graça é Padre Eliton, né? Padre Eliton de Betânia. É a graça do Padre, é o nome do Padre, é aquilo que expressa a graça dele todo, né? O nome dele que vem para nós. Eu posso dizer também, como essa pessoa, como Vida Plena é engraçado. Eles cantam cada música, olha, dá para a gente dar boas risadas. Por quê? Porque é a graça, é alegria. Graça é dom, esse dom de alegria para nós. Quando a gente conta uma piada, a nossa intenção, nosso objetivo é que a outra pessoa sorria. Né? Estamos usando máscaras aí, né? Por aí, mas quando a gente conta uma piada, a gente vê a pessoa sorrindo com os olhos. É a graça que é engraçado também. Por isso que viver na graça de Deus é tudo de bom para nós. Por isso que quando nós dizemos assim: eu estou em estado de graça, significa que eu tenho tudo isso. Eu tenho o meu nome, eu tenho a beleza, eu tenho a gratuidade, eu tenho a risada, né, o sorriso, tudo isso expresso porque a graça de Deus é aquilo que nos conforta, é aquilo que nos conforma a Jesus. Jesus era uma pessoa engraçada, era uma pessoa que fazia sorrir, era uma pessoa que levava alegria. O Padre Léo, quão engraçado era o Padre Léo. Quantos de nós não temos até aqueles CDs, né, que tinha aí antigamente, que tinha as historinhas do Padre Léo, que as pessoas adoravam. Por quê? Porque se sentiam felizes, se sentiam engraçadas, se sentiam amadas pela graça de Deus. O Nelsinho ontem, até no documentário que passou, disse que o Padre Léo nos ensinou que Deus é mais do que amor, de que Deus é humor, né? Esse humor de Deus, a graça de Deus. Mas essa graça nós vamos encontrá-la onde? Quando nós nos achegamos a Deus. O mundo oferece muitas outras graças que nos levam à desgraça. A droga, por exemplo, é uma graça no primeiro momento. Faz a pessoa estar feliz, sumir dos problemas, fugir de tudo, mas depois leva à desgraça. A graça de Deus é aquela que nos purifica e que nos leva para Deus. Viver na graça de Deus é viver iluminado pela presença de Deus na nossa vida. É viver tão cheio de Deus que nós transbordamos essa graça para as outras pessoas. E aonde que a gente encontra essa graça? Nos sacramentos. De modo especial, no sacramento da reconciliação, quando nós levamos a nossa desgraça para Deus e recebemos dele a graça do perdão. Quando nós levamos o nosso pior para ele e recebemos dele o abraço de Pai, o abraço do perdão, o abraço da consolação, de dizer: filho amado, eu sei que você é pecador, eu sei das suas limitações, dos seus defeitos, mas eu continuo te amando do mesmo jeito. Vai, não peques mais. Por quê? Não porque você é forte,
mas porque você tem a graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, talvez você possa dizer, o caminho de santidade não é para mim. Pode até não ser se você não estiver na graça de Deus. Agora, se você estiver na graça de Deus, com certeza Deus vai fazer você se transformar de uma vida de pecado, de uma vida de depressão, de uma vida de doenças, para uma vida na graça. Doenças espirituais que muitas vezes se manifestam no nosso físico e que precisam ser curadas com um bom retiro, né? Lá em Betânia e na época do Padre Léo, nós continuamos com isso, retiros de cura interior. Não é retiros mágicos, que chegam lá e que vão tirar todos os pecados, tirar todos os problemas das pessoas. Não é isso. Um retiro de cura interior é para que a gente possa voltar a olhar para dentro de nós mesmos e percebermos onde nós precisamos chegar, o que precisa ser curado, traumas que nós vivemos na nossa infância com os nossos pais, alguma palavra maldita que a mãe disse alguma vez, às vezes até sem querer, mas que quando a gente vai fazer aquela coisa, volta tudo do nosso inconsciente para o nosso consciente, que estão ali gravadas, marcadas, feridas. Um retiro de cura interior nos ajuda a ver a dimensão da graça de Deus na nossa vida, experimentar Deus, quantas graças alcançadas ao longo desse tempo, neste chão que é a Canção Nova, quantos acampamentos de cura, de libertação, quantos acampamentos onde as pessoas ouviram, quando vieram aqui, ou quando sintonizaram a rádio, ou a TV, ou os meios de comunicação, onde a Canção Nova pôde chegar, e as pessoas sendo curadas não para si mesmas. Deus nunca faz uma cura só para nós. A cura que Deus realiza na minha vida é para quê? Para que eu possa chegar ao irmão. Curou a sogra de Pedro, e ela não ficou lá bela e formosa, sentada na cama, esperando as coisas. Ela levantou e começou a fazer as coisas, colocou-se a serviço. Por isso que a cura, a libertação que nós recebemos, não é para nós. A cura, a libertação é para que a gente possa ir ao encontro do outro, para que a gente possa ver a necessidade do outro, para que a gente possa ir e perceber que com aquilo que eu tenho, que é bem pouco, que é quase nada, mas que significa muito para a outra pessoa. Por isso que o encontro da obra de Deus, da graça de Deus com o meu pecado, me faz uma pessoa nova, me faz uma pessoa restaurada. O restaurador é aquele que vem para tirar as impurezas, né? Lá em Betânia, a gente não fala assim, um caminho de cura das drogas, mas um caminho de restauração. Preciso restaurar a minha vida, restaurar a tudo aquilo que Deus foi fazendo, né? E que eu fui permitindo que o pecado fosse fazendo em mim, e que agora eu preciso permitir que Deus também possa me restaurar. Mas o primeiro princípio para tudo é a minha livre vontade. Deus nunca faz nada a nós obrigados. E se a gente quer fazer obrigado, a gente faz apenas para uma aparência. É um caminho que às vezes acontece conosco, acontece em Betânia, acontece em todos os lugares. A hora da graça de Deus nós não sabemos. Talvez a pessoa venha porque alguém indicou, né? Você vai fazer um retiro, você vai fazer um encontro, vai participar de uma missa, porque alguém convidou. Mas, nesse convite, talvez é ali que Deus vai fazer. Por isso que a gente nunca deve menosprezar ninguém, as intenções das pessoas. Porque talvez é naquele momento que Deus vai tocar. É naquele momento em que Deus vai dizer, olha, acorda para a vida. Sai desse túmulo, Lázaro. Sai desse túmulo da sua mesquinhez, da sua pequenez, e vem para a vida, vem para a luz. E é preciso que a gente aprenda a caminhar com Deus. Esses sacramentos que Deus dá para nós, esse sacramento que Deus nos ajuda, né? E é preciso que a gente, nesse caminho de santidade, aprenda a aceitar o outro como ele é, como Deus o criou.
Às vezes a gente olha para a pessoa e a gente tem um parâmetro que eu criei, um parâmetro que eu tenho na minha vida. E aí eu quero que essa pessoa se conforme a mim, de acordo com esses parâmetros que eu tenho. Então eu quero que ela seja assim, 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 assim. Se ela sai um pouquinho disso, eu falo assim, essa pessoa não serve para mim. Essa pessoa aqui não adianta mais, ela não tem jeito. É preciso que a gente aprenda a chegar ao outro. Que a gente aprenda a chegar e perceber que o outro também tem seus dons, os seus talentos. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesse caminho de santidade, é preciso que a gente dê também ao outro a oportunidade de errar. Deixar o outro errar e a gente acolher o outro depois desse erro. Muitos pais, muitas mães estão tristes porque muitas vezes o filho não seguiu o caminho que ele imaginou, que ele trilhou para o filho. Ele queria que o filho fosse bombeiro e o filho foi ser pescador. Trabalha com água, né? Mas não é a mesma coisa. E aí o pai e a mãe acabam se tornando uma pessoa triste, porque o filho errou, porque o filho não deu certo na vida, por isso. Meu irmão, minha irmã, deixe a pessoa errar. Aprenda a amar a pessoa do jeito que ela é, com os erros que ela tem. Todos nós temos oportunidades, todos nós temos direito de fazer da nossa vida aquilo que nós queremos. Se estamos com Deus, melhor ainda, mas se ainda não estamos, talvez ainda não é a nossa hora, não é o nosso momento. O que você pode fazer? Você pode rezar pela pessoa, você pode orientar a pessoa, você pode ser sinal de Deus para essa pessoa, mas você não pode assumir a vida dessa pessoa. Cada um precisa trilhar o seu caminho. Ser santo é você ajudar, é você ser o canal de Deus para esta pessoa, ajudar, mostrar o caminho. Mas o caminho, cada um vai fazer o seu. Padre Léo tem uma frase que é muito sábia, e ele diz assim: não carregue no colo aquele que sabe andar. Por isso que é importante que a gente deixe o outro também a caminhar com as suas próprias pernas. Às vezes ele vai cair, né? A mãe, quando tem um filhinho pequeno, se ela não deixar o filho ir e cair e levantar novamente, o filho nunca vai ter a coragem de levantar, nunca vai andar. Por quê? Porque está sempre ali. Não pode, vai cair, vai machucar. Não, às vezes um machucadinho faz bem. É claro que tem que ter os cuidados, mas é preciso que a gente deixe o outro também a caminhar. Por isso, nunca carregue no colo aquele que sabe andar. O santo é aquele que está lá como um sirineu para ajudar, mas não vai carregar, não vai fazer tudo para o outro. E assim também nós. E nesse caminho de santidade, nós trilhamos um caminho, hoje, graças a Deus, né, com a graça de Deus, um caminho onde o Padre Léo está aí como um modelo para nós. E eu vou falar um pouquinho para vocês agora desse processo de beatificação que nós iniciamos no dia 7 de março e que já está percorrendo. O caminho de santidade, né, do Padre Léo foi aberto justamente por quê? Porque ele demonstrou uma fama de santidade. Nós, como comunidade Betânia, percebemos isso e recebemos, desde quando o Padre Léo morreu, há 13 anos atrás, muitos testemunhos de pessoas que alcançaram graças. E eu quero aqui fazer até uma distinção, né, de graças alcançadas e de milagres. Nós estamos recebendo até hoje muitos testemunhos de graças alcançadas. Podem ser alguns milagres, né? A graça é, por exemplo, você rezou, pediu a intercessão do Padre Léo e o seu marido parou de fumar, ou você mesmo parou de fumar, ou parou de beber, né? Uma graça alcançada. O milagre é algo que tem que ser comprovado, né? Por exemplo, a cura de uma doença que foi comprovada
você tinha todos os laudos médicos, tudo aquilo que precisava, e você rezou ao Padre Léo, rezou pela intercessão do servo de Deus ou de um santo, e pediu uma graça especial, um milagre. E depois foi comprovado que essa doença não existia mais, né? Então, vai ser depois estudado esse milagre, para saber se realmente foi um milagre comprovado pela ciência, um milagre que foi comprovado, né, pelos estudos, né? Um milagre não é apenas uma cura física. A maioria das vezes, sim. Mas pode existir, por exemplo, um milagre, e que aconteceu até para um beato na Itália, que foi assim: eles estavam num submarino, e esse submarino estava a não sei quantos metros, né, de profundidade. E houve uma isso aí, né, da tampa do submarino. E a pessoa que estava lá dentro, ela rezou pedindo a graça, pedindo esse milagre. E eles conseguiram fechar a tampa do submarino. E aí, então, veio o pessoal da NASA e fez um estudo, que havia ali essa compressão, havia um peso, havia tudo, e que somente por um milagre, porque humanamente não conseguiria fazer isso, que não teria força para isso. Então, foi constatado um milagre através disso. Não foi uma mágica, foi um milagre através desse santo. Então, foi comprovado isso. Então, o milagre não é apenas uma cura física. Na maioria das vezes, sim, mas não só. Então, o processo de beatificação do Padre Léo hoje é um processo que está em caminho. Abrimos a fase diocesana do processo. Todo o processo de canonização e de beatificação são duas fases. A primeira delas é essa fase diocesana, que é a fase onde nós encontramos o Padre Léo. Padre Léo, cujas relíquias estão aqui, né? Essa relíquia que nós temos aqui hoje é uma relíquia onde o Padre Léo foi enterrado, com essa túnica, com essa estola, com essa cruz. Está aqui, tem um selo, né? Nessa fita que nós não podemos abrir, está selado com o selo do postulador geral de Roma, né? Então, essa relíquia é uma relíquia para que as pessoas, olhando isso, possam ter uma admiração, ter a sua devoção, fazer as suas preces, né? Temos a relíquia menor, que nós distribuímos, né, para as pessoas, onde a pessoa também leva para casa, faz a sua oração, e através dessa relíquia, muitas vezes é alcançado também algum milagre, né? Então, essa fase é a fase onde nós vamos propagar a devoção ao beato, ao servo de Deus, Padre Léo, candidato a ser beato. Então, nós fazemos tudo isso para quê? Para que as pessoas possam ter, né? Na relíquia, nós temos ali um lugar onde a pessoa pode fazer um testemunho, né? Um e-mail, onde ela pode mandar para nós um testemunho de graça alcançada. Então, nessa fase diocesana do processo, nós vamos recolher tudo o que é a vida do Padre Léo. Formar ali um grande dossiê. Um dossiê onde tem todos os documentos, desde os pais do Padre Léo, né, quando eles se casaram, quando eles tiveram seus filhos, o documento dos irmãos, da vida do Padre Léo antes de ser padre, da sua caminhada, dos seus estudos. Depois, a sua vida religiosa, os documentos da congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus, aonde ele estudou, aonde ele se formou padre, toda a sua vida de seminário, e depois também toda a sua vida de padre. Então, nós estamos formando ali, temos uma comissão chamada Comissão Histórica, aonde nós vamos recolher tudo isso que era do Padre Léo, formar um grande dossiê. Toda a obra do Padre Léo, seus livros, seus escritos, as coisas que foram publicadas, as coisas que ainda não foram publicadas, as suas palestras, as suas pregações aqui na Canção Nova, tudo isso nós vamos digitalizar e formar, sim, um grande dossiê, aonde nós vamos
entregar isso depois de tudo recolhido na causa dos santos, que é em Roma. Os livros, os escritos do Padre Léo estão sendo analisados por uma comissão teológica para saber se aquilo que o padre falou, aquilo que o padre escreveu, se está dentro da doutrina da igreja, né? Porque para ser santo, a pessoa precisa estar dentro da doutrina da igreja. Então, tudo isso está sendo analisado. É uma fase um pouquinho demorada, né? Algumas pessoas até perguntaram, nossa, o Carlos Acutis, né, ele faleceu 1 ano antes do Padre Léo, e ele já é beato. Porém, assim, existe uma diferenciação, né? O Carlos morreu com 15 anos, então ele não tem assim uma obra tão extensa como tem o Padre Léo, né? O Padre Léo tem uma obra, são 27 livros, tem muitas palestras, são mais de 200, quase 300 pregações aqui da Canção Nova, tem muitos escritos, seus diários espirituais, tudo aquilo que tem pelo menos umas 2.000 páginas de coisas que não foram publicadas ainda, que estavam no seu computador. Então, tudo isso precisa ser analisado. Por isso que é um processo um pouquinho mais demorado, um processo que dá um pouquinho mais de trabalho, nós dizemos, né? Mas que, com a graça de Deus, tudo vai acontecer de acordo com aquilo que Deus tem preparado, né? Se nós temos pressa, a pressa existe em todos os lugares, mas nós temos a convicção de quê? De que nós precisamos fazer um bom trabalho, um trabalho minucioso, um trabalho bem feito, para quê? Para que um dia nós possamos ter o Padre Léo como aí um beato da igreja e depois um santo. Para essa fase, né? Depois de tudo isso recolhido, nós vamos enviar, selado então, a fase diocesana do processo, e começa a fase romana do processo, onde nós vamos enviar tudo para Roma. E lá em Roma, eles vão pegar tudo isso que nós já fizemos aqui e vão estudar na causa dos santos. Lá na causa dos santos é um dicastério da igreja, onde é analisado todas as causas de beatificação, de canonização do mundo, né? lá em Roma. E aí, então, eles vão analisar e vão dizer, olha, diante de tudo isso que nós observamos, diante de tudo isso que nós vimos, nós declaramos o Padre Léo como venerável, nós reconhecemos as suas virtudes heróicas. Ele ainda não é beato, mas ele já foi reconhecido como um venerável. Então, ele pode ser venerado na igreja. E aí, o que precisa? Aí precisa de um milagre para comprovar a sua beatificação. Então, nós temos ali em casa, né, um monte de pastas, né, que são os relatos que nós estamos. Lá em Santa Catarina, onde estão depositados os restos mortais do Padre Léo, as pessoas vão lá, levam seus testemunhos e deixam lá pedidos de oração, graças alcançadas, tudo isso nós recolhemos. Tudo isso, nada é jogado fora. Tudo isso é armazenado, é colocado em pastas, catalogado, e depois a gente vai analisar. E, diante de tudo isso, né, ontem eu cheguei aqui, já me entregaram um papel, né, com várias páginas de um relato que vai ser estudado. Pode ser um possível milagre que pode ser estudado, um testemunho de graça, de milagre alcançado, né, pela intercessão do Padre Léo. Então, tudo aquilo que nós vamos recolher ao longo desse processo será arquivado, será comprovado para o processo de beatificação. Aí, lá na frente, depois que foi feita a venerabilidade do padre, precisa de um milagre. Comprovado o milagre, ele é dito como beato da igreja, como foi o caso, né, do Carlos Acutis, há poucos dias que nós presenciamos aí, um milagre, inclusive, aqui no Brasil. Então, depois disso, comprovado o milagre, que o Padre Léo é um beato Padre Léo, de Betânia, nós esperamos mais um milagre, depois da beatificação, para se tornar santo da igreja. Então, cada coisa tem o seu tempo. Então, nas relíquias que nós estamos distribuindo, tem ali um lugar onde existe testemunho do Padre Léo, né? O e-mail é assim, testemunhos@padreleo.com.br. Então, você que está nos assistindo, você que veio
e que virá à missa, né, pode receber essa relíquia aqui na Canção Nova. Você que não veio, como que você faz para receber a relíquia do Padre Léo? Você pode entrar em contato conosco no nosso site betania.com.br e lá você pode fazer o pedido, né, pegar o endereço e mandar para nós pelo correio o seu pedido de relíquia. Eu participo do grupo de oração tal e eu gostaria de receber uma relíquia do Padre Léo. Eu tenho uma família, tenho uma pessoa que está doente e eu gostaria de uma relíquia ou 2 relíquias. E aí você manda para nós, com esse pequeno testemunho, um envelope. Dentro desse envelope você manda um outro envelope. Dentro desse envelope vem selado, né, para que a gente possa enviar de novo para você. Por quê? Porque os custos do processo são bastantes, né? A gente tem que ter uma equipe lá em Roma, temos pessoas que vão colher os testemunhos aqui no Brasil, né? Temos pessoas que estão trabalhando, enfim, são vários os custos. Então, o processo tem um custo. Então, lá nessa relíquia, você pode fazer a sua doação para o processo de beatificação do Padre Léo. Eu gosto muito da comunidade Betânia. Eu queria doar para a comunidade Betânia. Uma coisa é a comunidade Betânia, outra coisa é o processo de beatificação do Padre Léo. Se você é amigo de Betânia, se você faz a sua contribuição, isso é para a obra que o Padre Léo deixou, que nós levamos à frente. São 8 recantos espalhados pelo Brasil. Mas uma outra coisa é o processo de beatificação. Nós, quando recebemos R$10, que seja em mãos, a gente fala, para que é isso? É para a Betânia ou é para o processo? Se for para o processo de beatificação, é para os custos do processo. Se for para a comunidade Betânia, é para a obra que o Padre Léo deixou, que precisa pagar energia, que precisa pagar água, telefone, gasto com carro, com alimentação. Então, isso é uma outra coisa. Amigo de Betânia e processos do Padre Léo. Então, quando você quiser, né, você pode pedir a sua relíquia que você vai receber aí na sua casa como esse grande presente da comunidade Betânia para você e que você possa fazer a sua oração. Na relíquia vem também a oração pela beatificação do Padre Léo, onde você pode fazer também o seu pedido. Logo mais, nós estaremos lançando também, né, a novena do Padre Léo. Novena onde você pode fazer, né, dia a dia, os 9 dias, e pedindo uma graça especial, né? A igreja nos permite isso, né? Pessoas que estão aí no caminho da santidade e que nós podemos pedir a sua intercessão. Aliás, você pode pedir a intercessão dos seus avós, dos seus pais que já faleceram, de pessoas que você conhece, que são santos não reconhecidos pela igreja, né, do modo geral, mas que você sabe que estão junto de Deus e que pode interceder por cada um de nós. Então, eu gostaria agora que a gente pudesse colocar a nossa vida diante de Deus, olhando pela pessoa do Padre Léo. Uma pessoa que se consumiu de amor, como vela que queima no altar. Uma pessoa que foi capaz de doar a si mesmo, em serviço dos irmãos, a caminho dos irmãos. Nós dizemos lá em Betânia que o que matou o Padre Léo, o que levou o Padre Léo, não foi um câncer. O câncer veio, mas o Padre Léo se consumiu de amor. O Padre Léo se consumiu de amor pelos irmãos, por Betânia, pela Canção Nova, pelas pessoas que Deus colocou no seu lugar. Então hoje nós queremos pedir também, Padre Léo, que você lá do céu olhe por nós. Somos tão pequenos, fracos, limitados aqui neste mundo. Sabemos das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Tu sabes, Padre Léo, o quanto a Canção Nova tem passado por momentos difíceis. O quanto a Canção Nova, nesse tempo de pandemia, tem passado pelas suas dificuldades, pelos seus problemas. Por isso nós te pedimos que tu possas olhar lá do céu e derramar bênçãos e graças pela sua intercessão, por esta Canção Nova, pelo Monsenhor Jonas, o Eto, a Luzia, que você tanto amava e que tinha aqui uma Betânia.
Que você, Padre Léo, interceda a Deus por esse chão, por esta obra de amor. Que você, Padre Léo, possa interceder também por nós, Comunidade Betânia, que estamos celebrando 25 anos. Certamente, talvez no coração do Padre Léo, no seu coração, você desejou tanto esse momento de viver 25 anos da sua comunidade, da sua obra. Mas nós sabemos que lá do céu você está olhando por nós. Que lá do céu você está derramando bênçãos e graças. E se Deus levou você lá para o céu, é para que você pudesse estar mais perto de Deus, olhando por nós. Que nós hoje aqui, Padre Léo, possamos ter a graça de nos consumir. Possamos ter a graça de doar a nossa vida como você doou a sua. Que possamos ser velas no altar, nos consumir de amor. Muito obrigado, Padre Léo, pelo seu testemunho. Muito obrigado, Padre Léo, pela sua presença em Betânia, pela sua presença na Canção Nova. Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar, como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. E nós queremos agora receber a bênção. Enquanto nós vamos ouvindo essa canção, terminando essa pregação, que a bênção de Deus chegue ao coração e na vida de cada um, de modo especial você que está nos acompanhando nesta pregação. Que Deus possa, pela intercessão do Padre Léo, nos cumular de bênçãos e de graças. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, São José, o seu castíssimo esposo, e do Padre Léo, nosso intercessor, desça sobre cada um de nós, de modo especial sobre toda a comunidade Betânia, toda a comunidade Canção Nova, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que possamos nos consumir de amor.